Oi pessoal, esse é o 5º vídeo da série baseado no livro Quando Pecadores Dizem Sim, do Dave Harvey. Não sai daí que o tema de hoje vai te dar esperança. Se é uma palavra que pode dar esperança e fé a pecadores que se casam, essa palavra é a graça. E o que é a graça? Graça é um favor que Deus nos dá, apesar de não merecermos. Quando lemos um romance ou assistimos a um filme romântico, geralmente a história acaba quando o casal se casa. E aí eles são felizes para sempre, como se depois daquele dia tudo estivesse resolvido. Muitas vezes achamos que a graça é como esse romance. A graça nos leva a Deus, nos faz mudar de vida, mas depois ela acaba e temos que nos virar sozinhos. Será que é assim mesmo que acontece? Apocalipse 22, 21, que é o último versículo da Bíblia, fala da graça. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Isso mostra que nós sempre vamos precisar da graça de Deus. Ela não acaba quando entregamos a nossa vida ao Senhor. Hoje você vai entender mais profundamente a importância da graça de Deus na sua vida e como ela pode ser aplicada no seu casamento. Para isso, nós vamos ler Tito 2. No versículo 11, vemos o papel da graça na nossa salvação, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Efésios 2,8 também fala sobre a graça que nos salva. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Deus manifestou a graça na nossa vida quando mandou Jesus para morrer no nosso lugar. Essa foi a expressão máxima da graça de Deus, porque nós não merecíamos esse enorme sacrifício que Jesus fez por nós. Até aí, tudo bem, acho que você já entendeu. Mas lá em Tito 2,12, vamos entender como a graça continua a nos ajudar. Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Veja que a graça não nos obriga a renunciar ao pecado, mas ela nos ensina. Pense nas áreas em que você precisa crescer. Suas reações às provocações, sua ira descontrolada, o seu egoísmo, a sua tendência a mentir. Eu não sei quais são as suas dificuldades, mas você sabe. Pois é, Deus promete graça para te ajudar a vencer esses pecados. Não é maravilhoso? Hebreus 4,16 também afirma isso. Assim, aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. A graça nos ensina a viver cada momento da nossa vida da melhor maneira. Esse ensino que a graça nos traz não é uma aula, como se estivéssemos na escola. Não. É mais como um treinador que está o tempo todo com a gente, nos ensinando a resolver cada questão e cada dificuldade que enfrentamos. Assim, a graça nos leva a crescer e nos tornarmos pessoas melhores. E qual é o primeiro exercício desse treinamento? Tito 2,12 diz que a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Isso aí. O maior desafio que temos no casamento é justamente viver como pessoas restauradas por Cristo. Já conhecemos a Deus, já fomos salvos por Ele, mas pensamos que podemos continuar vivendo como antigamente. A graça vai nos ajudar a passar do nível em que estamos para o nível que Deus quer que a gente esteja. E como é que ela faz isso? Quando seu cônjuge faz alguma coisa que te faça ficar indignado, te desrespeita, te ofende ou é insensível, é a graça de Deus que te ajuda a renunciar àquelas palavras que vêm na sua mente e ao desejo de vingança. A graça se manifesta quando você ouve a voz do Espírito dizendo, não revide. Quando Deus te mostra áreas em que você está errando, é para você renunciar a elas. O que você está esperando que ainda não fez isso? A graça nos ensina a renunciar, mas ela também nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Não se trata apenas de abandonar o que é errado, mas de buscar o que é certo. A graça nos ensina a substituir as paixões do mundo pela piedade. O amor pelo nosso cônjuge, alegria no lugar de reclamações, paz em vez de ira, autocontrole, paciência quando o nosso cônjuge erra. Essas ações piedosas nos tornam mais parecidos com Jesus e tornam o nosso casamento mais gostoso.
Continuando o texto de Tito 2, no versículo 13, aprendemos que devemos esperar. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Somos chamados a viver aguardando a volta de Jesus. A nossa vida e o nosso casamento acontecem enquanto Jesus não vem, e não podemos perder de vista que o nosso Senhor vai voltar. Por isso, a minha vida não diz respeito só a mim mesmo. Ela deve ser um canal para manifestar a glória de Deus. Através da graça de Deus, posso ter acesso a uma vida cada dia mais sensata, justa e piedosa, porque estou aguardando a vinda do meu Senhor. Isso mesmo. Mas a perfeição mesmo só vai chegar quando nós estivermos na presença do Senhor no céu. Por enquanto, a graça de Deus nos ajuda a melhorar como pessoas, mas continuamos tendo desafios e fraquezas. Nossa vida aqui é uma vida de espera, mas geralmente nós não queremos esperar, não é mesmo? Eu quero que o meu cônjuge mude hoje. Eu quero que o meu casamento se transforme instantaneamente. Mas o fato é que a formação do caráter de Cristo em nós acontece lentamente, à medida em que renunciamos à velha vida e nos moldamos ao padrão de Deus para nós. Paulo diz lá em 2 Coríntios 12:9, minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas para que o poder de Deus opere por meu intermédio. A graça acalma minha alma, de modo que nessa vida o meu papel é trabalhar e esperar, crendo que Deus está fazendo a sua vontade na minha vida, mesmo quando a espera parece longa demais. E Deus é glorificado através da nossa vida, não só enquanto trabalhamos pela mudança, mas também enquanto esperamos. O versículo 14 de Tito 2 continua dizendo que Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Jesus nos salvou para nos purificar e para sermos dedicados às boas obras. Quando pensamos em boas obras, geralmente pensamos em pessoas necessitadas, não é mesmo? Mas você deve começar as boas obras em casa. O seu casamento pode ser melhorado com boas obras, sabia disso? Com certeza, talvez as coisas tenham chegado a um ponto em que até a menor gentileza seja um grande passo para a restauração. Não desista, a graça de Deus pode agir em você de maneira que você seja capaz de se dedicar às boas obras no seu casamento. Esse texto de Tito 2 termina no versículo 15, onde Paulo diz: ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixe que ignore o que você diz. Paulo está dizendo a Tito, e a nós também, que devemos transmitir e demonstrar a graça de Deus ensinando, encorajando e corrigindo quem estiver perto de nós. E você, tem levado o seu cônjuge para perto da graça de Deus? Todos nós passamos por muitos conflitos, com filhos ou a falta deles, o trabalho ou a falta dele, saúde, relacionamentos familiares, tentações na área sexual e muitos outros. Nós precisamos um do outro para nos encorajar a passar por isso. Talvez você não saiba nem por onde começar. Vamos te falar 4 coisas que você deve ter na mente quando você for encorajar o seu cônjuge na graça de Deus. Primeiro, lembre o seu cônjuge que ele precisa de Deus para fazer as mudanças na sua vida e que não adianta ficar tentando resolver as coisas por conta própria. Se Deus não nos salvasse, nós estaríamos perdidos. Então nós temos que descansar e confiar nele em tudo. Jesus disse lá em Mateus 11:28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Nós somos ensinados, geralmente, que temos que resolver tudo sozinhos. Mas Jesus nos diz para confiar nele e saber que a nossa força está em Deus. Seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Está lá em 2 Timóteo 2:1. Também lembre o seu cônjuge que Deus trabalha no interior muito antes da mudança ser visível. Uma semente pode estar crescendo embaixo da terra e você não vê nada. Então, celebre cada pequena mudança que acontecer, mesmo que não seja exatamente o que você esperava que acontecesse. Não sabemos como a mudança vai acontecer, então vamos ser gratos, mesmo que o processo seja diferente do que a gente queria.
Terceira coisa, pensem juntos em uma estratégia para que a mudança aconteça. Que atitudes podemos ter para promover essa mudança que precisamos? Converse com seu cônjuge sobre isso. Será que precisamos da ajuda externa para passar por essa situação? Talvez seja o caso de vocês consultarem um médico ou um consultor financeiro, um conselheiro matrimonial ou um pastor. Também lembre seu cônjuge do que realmente é mais importante. A vida eterna deve ser o alvo, e a vida aqui é apenas um período curto se for comparado com a eternidade. Quando um cônjuge transmite graça ao outro, nós nos movemos para além dos erros e a vida se torna mais leve. Isso mesmo. Leia novamente Tito 2, de 1 a 15 e medite nele. E os textos que mostram que a graça nos justifica, mas também nos santifica, ao nos ajudar a renunciar ao pecado, a viver e a querer fazer o certo. Ela nos ajuda a vencer o pecado. Assim como em um romance, onde sabemos que o casamento é só o primeiro passo na vida do casal, o nosso encontro com Jesus é só o primeiro passo na nossa vida cristã. E o maravilhoso é que a graça de Deus vai nos acompanhar em toda essa jornada. Com certeza. Semana que vem teremos o último vídeo dessa série e tenho certeza de que você não vai querer perder o assunto que nós vamos falar. Até lá! Tchau!